Vamos lá. Eu vou mexer assim ponto por ponto, porque eu percebo que está abençoando muito vocês. E se está abençoando a mim, está abençoando vocês. E se está nos abençoando, Deus é glorificado. Vamos lá. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em unidade, no mesmo pensar, no mesmo falar, no mesmo ouvir, no mesmo sentir, no mesmo agir. Então prestem muita atenção nisso. Quando um casamento está em unidade, quando uma casa está em unidade, quando uma empresa está em unidade, quando um ministério está em unidade, não tem como Deus não agir. Não. O que é estar em unidade, pastor? É estarmos em comunhão com Ele, com a sua palavra, com a sua vontade. É estarmos em comunhão uns com os outros. Porque nós não podemos dizer, eu e você, que nós estamos em comunhão com Deus, se não estamos em comunhão com quem a gente pode ver, pode tocar, pode beijar, pode abraçar, pode brigar até. Mas o importante é ficar de bem, é respeitar, né? Eu costumo dizer isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos. Como falei ontem, antes de ontem, era um chifre grande, largo de azeite, que era consagrado somente para isso. E ele era cheio de azeite, mas cheio mesmo. E ele era derramado sobre a cabeça do sacerdote, de reis e de pessoas realmente escolhidas e consagradas por Deus. Pastora, alguém me perguntou uma diferença. A diferença, gente, entre apresentação e consagração. Quando você apresenta, você chega diante do Senhor e apresenta o feito que Ele fez e pede a sua bênção. Agora, a consagração é mais que isso. A consagração, por exemplo, de Samuel. Quando Ana estava grávida, ela era estéril, né? Ela não podia ter filho. Então, o que aconteceu com ela foi... Você não precisa nem ter dúvida, foi um milagre. Aquele filho é filho do milagre, Samuel. Quando Samuel nasce, antes de Samuel nascer, ela vai até Shiló, e faz um voto com Deus. E diz, olha, se o Senhor me der esse filho, esse não será meu, esse será seu. Do nascimento até o último dia de vida dele. E ela desmama aquela criança, né? E depois dela desmamar aquela criança, ela prepara uma túnica maravilhosa para essa criança e ela o leva diante do sacerdote. Ele era sacerdote, ele foi juiz de Israel por 40 anos, tenho quase certeza disso. O sacerdote Eli, que tinha os filhos lá meio mal arrumado da cabeça, Ofni e Finéias, né? E aí, resultado, ela o entrega na mão dele. E isso é consagração. O voto da consagração, ele não pode ser quebrado. Entendeu? Não. Entende? Então, por exemplo, eu fiz um voto com Deus, quando Deus me chamou, que eu faria a obra dele enquanto eu vivesse. Que eu não faria outra coisa. Então não adianta vocês colocarem, por exemplo, um restaurante na mão da pastora Solange, não vai vingar. Se você colocar uma loja de roupas, de joias na minha mão, não vai vingar. Por quê, pastora? É voto. É mais que um voto, é uma consagração. Então eu me consagrei ao Senhor, enquanto eu viver, eu posso fazer isso. Eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso orar, eu posso aconselhar, eu posso exortar. É isso. Porque eu estou seguindo o propósito de Deus para mim nessa terra. Então, quando Deus me curou das pernas, que eu não andava direito, que eu caía, que eu tropeçava na rua, que eu tinha uma perna maior que a outra, as minhas pernas, não vou dizer para vocês que elas são 100%, elas não são. Mas se eu disser a vocês que não era para eu andar mais há muitos anos,
Era para eu estar numa cadeira de rodas. Esses tempos atrás, alguém me fez uma pergunta, assim, um pouco triste para mim. A pessoa disse assim: pastora, olha a pergunta que a pessoa foi me fazer, gente. Que desaforo, né? Ela me perguntou assim: pastora, e se amanhã a senhora cair numa cadeira de rodas? Eu falei: filha, eu creio em Deus. Eu creio nos propósitos de Deus. Mas se isso, oxalá não aconteça, mas se acontecesse, eu seria grata a Deus porque Ele me deu pernas por 60 anos. Hoje, né? 61 anos, Ele me deu pernas. Então eu seria grata a esse Deus eternamente. Né? Dá minha caneca lá, mas daqui a pouco eu vou mostrar para eles. Eu não vou pecar contra esse Deus. Eu não vou machucar Ele jamais, com nenhuma palavra, irmãos. Por que o senhor fez isso? Por que o senhor... Não. Essas coisas não saem mais da minha boca. Eu já sou grata a Deus porque eu ando há 60 anos. Eu fui curada de bronquite alérgico. Eu fui curada do coração. Eu esqueci o nome da doença que deu no coração. Eu fui curada de diabetes, por estafa, por, né, um monte de coisa que eu passei. Então, pressão alta, que hoje está sob controle. Eu quero com água, viu? Então, eu sou grata a esse Deus, né? Pelo amor de Deus. Como não ser grata a um Deus que eu tenho, que cuida de mim? Arritmia cardíaca, né? Eu tive, né? Não é bem... E tem um outro nome, pastor, tem um outro nome, se você falar eu falo, mas esqueci. E resultado, eu não precisei entrar em remédios, Deus me curou, Deus faz maravilhas. Fui curada do Covid, né? Que eu achei que realmente eu ia para o hospital mesmo. Esse Deus é lindo demais, gente. Aí, ó, saiu agora o slogan, né, do meu ministério, ó, Ministério Golfire, Asas da Adoração. Isso aqui é uma Bíblia. Aqui são os 4 cantos da terra. Fogo, Ministério Golfire, Asas da Adoração. Então, gente, eu estou muito feliz. Eu estou muito grata a Deus. Estou muito grata. Entendeu? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar na visão de Deus. Então hoje eu quero falar sobre a visão, para mim e para você. Vamos lá, senão eu... É tão maravilhoso isso aqui, né? A gente poder ver. Eu fico vendo pessoas que passam por cirurgias e podem ver. Lógico, hoje eu preciso do óculos, porque eu estudei muitos anos de madrugada, com pouca luz, sem óculos. Eu andei no deserto do Egito com óculos de sol, que infelizmente eu ganhei de presente de alguém, e esse óculos era falso. Eu não sabia, não tinha filtro. Ele era só um adorno. E resultado, gente, hoje eu tenho pouca vista, mas eu enxergo. Então eu nunca passei por não enxergar. Então hoje a minha palavra para mim e para você é que quando a unção foi derramada sobre o sacerdote, ela passou aqui, ó, derramou aqui, ó, e ela passou sobre os olhos. Eu e você precisamos permitir que a unção possua os nossos olhos. O que a Bíblia diz? Que os olhos, eles são a candeia do corpo. Quando uma pessoa tem olhos ungidos, santos, puros, inocentes, santificados, todo o corpo dela é bonito. Quando uma pessoa tem uma boa visão, é extraordinário isso.
Então, quando eu estava falando de Eli agora há pouco, não é por acaso, é que eu estava estudando sobre ele agora há pouco. E ele não teve a visão sobre a vida dele inteira, coitado. Então, ele não enxergou coisas que ele precisava enxergar. Deus precisa ungir a minha visão e a sua para você enxergar o que está errado em você e eu como filho, como filha, como irmão, como irmã, como líder, como empresário. Enxergar onde eu estou errando com cada filho. Quando eu falo de mãe, assim, eu me lembro de Susana Wesley. Vocês precisam estudar sobre essa mulher. Essa mulher para mim foi o maior exemplo, porque ela olhava cada filho em particular e falava com cada um de um jeito, tratava cada um de um jeito, e ela dedicava um dia por semana para cada filho. Ela sentava com ele, ela conversava, ela ouvia, ela punha no colo, ela punha no peito, ela orava e ela observava, e ela tinha uma visão, gente, de águia. Por que, pastora, visão de águia? Porque a águia ela enxerga muito longe. A águia ela é capaz de enxergar uma formiga aqui na terra, um ratinho. Então ela enxergava muito. E uma pessoa que enxerga, tem a visão abençoada, ela chega na frente do problema e acaba com ele. Por isso que é maravilhoso quem tem visão, porque a pessoa tem uma visão, ela pode quebrar aquilo. Ela está antevendo. Vocês estão me entendendo? Não sei se eu estou usando as palavras corretas também, me ajuda aí, gente. Então, o que você precisa pedir para Deus hoje? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos para que eu veja onde eu estou errando. Onde eu estou errando no pensar, no falar, no corrigir, no ensinar, no pregar, no aconselhar, no consolar. Senhor, abre os meus olhos. Porque muitas vezes, gente, todo mundo de fora fica vendo os erros da pastora Solange. Mas Deus precisa abrir os olhos da pastora Solange para que ela possa enxergar o que está errado. Porque quando eu e você, presta atenção, tivermos essa unção, essa visão, ninguém vai ficar precisando bater em mim, bater em você, corrigir a mim, corrigir você, Por quê? Porque você tem a lâmpada, você tem a candeia, que é a palavra de Deus, para me ensinar, para te ensinar, para me corrigir. Bíblia não se abre dentro da igreja só, isso é o maior erro que existe. Bíblia se abre. Você está andando, põe lá no celular o foninho, põe lá um áudio de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vai indo, vai estudando, vai ouvindo. O que tem ocupado a minha visão e a sua. Entende, queridos? Eliseu, aquela tranquilidade lá em Dotã, quando os inimigos cercaram a cidade, o servo dele chegou para ele e falou: olha, a cidade está cercada de inimigo, eu estou desesperado, e o Senhor nessa calma, isso me irrita. Só que enquanto ele enxergava só inimigo, o outro tinha uma visão, presta atenção, o Eliseu, ele tinha uma visão que fazia assim com ele, ó. Levava ele acima. Quando você tem essa visão, você enxerga céu, você enxerga reino, você enxerga anjo, você enxerga fogo, ele já estava enxergando. Quando o servo foi corrigir ele, alertar ele já sabia tudo que estava acontecendo. Mas foi um profeta, gente, vocês não têm noção. Até quando ele morreu, que colocaram o corpo dele num lugar, quem encostou no osso dele ressuscitou.
O senhor está falando de quem? Eu estou falando do profeta Eliseu, meu senhor, minha senhora. Aí o Eliseu pega e põe a mão nos 2 olhinhos dele e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Faça essa oração todos os dias: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Aconteceu uma coisa assim comigo no Messenger. Eu quase não abro o Messenger, esse é o problema, né? Porque eu me aborreci com algumas coisas. Aí teve um homem que viu uma foto minha, foto de patrocinador, e colocou uma expressão dolorosa. E eu respondi brava. Eu respondi uma palavra dura para ele. Eu disse: você está falando com um pastor. Você não tem berço, não? Então, gente, uma pessoa, a gente precisa ter a visão para enxergar que a gente está sendo maledicente, indecente, entendeu? Está agindo com maldade. Que a gente precisa respeitar a filha dos outros. Que a gente precisa respeitar a família dos outros, poxa vida. Entendeu, não? Então, é muito duro isso. É muito duro. E eu bloqueei ele no Face, mas eu não consegui bloquear no outro lugar, porque eu não entendo muito dessas coisas ainda, sabe? Eu sofro um pouco. Eu estou pela fé mesmo nesse ministério. Eu sei fazer isso aqui. Isso aqui eu sei fazer. Sou eu, é o meu ministério. Mas eu chego lá, sabe, irmãos, eu estou assim como vocês, eu sou perseverante. Eu não desisto. Então a visão, voltando, vamos lá. A visão, quero falar sobre isso, porque isso me aborrece. Não quero colocar na minha mente, no meu coração, que não provém de Deus. Eu estou só ensinando para a minha vida e para a tua, filho e filha, que a tua visão, você tem que enxergar o melhor das pessoas. Por que a senhora ficou brava com ele então e bloqueou ele? Porque ele não se arrependeu, ele não mudou. Ele continua com as indecências dele. Você não tem que ficar perto. Você não tem que se sujar. A Bíblia diz que quem está limpo, se limpe cada vez mais. Quem está sujo, que se suje. Quer se sujar, se suje. Né? Isso é sério. Então, gente, nós temos que ter uma visão de nos afastarmos de gente assim. De gente que gosta de coisa errada. De gente que já está encranhado no pecado. Ore apenas por ele, mas deixa Deus trabalhar. Nós não. Mas quando o filho erra, ele tem um lado bom que a gente vai ter que trabalhar ele através desse lado bom que ele tem. Trabalhar o marido nesse lado bom. A visão. Jesus falou assim, achei tão interessante, que ele passou por... E os discípulos assim: o senhor quer que a gente mande ele calar a boca? Jesus disse: não. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: que eu veja. Que eu veja. Aquela capa dava autoridade para ele para roubar. Desculpa. Para pedir. Perdão, me perdoa. Para esmolar. Mas ele quis dizer o seguinte para Jesus: eu não quero mais essa carteirinha da prefeitura que diz que eu posso esmolar, que eu posso pedir esmola. Eu não quero mais essa inutilidade. Eu não quero mais, Senhor, essa incapacidade. Quanto mais os discípulos, mas ele gritava: Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. Jesus não sabe as deficiências que eu tenho, as suas, as necessidades, o que nos machuca, o que nos fere. Ele sabe. Mas ele quer ouvir de mim, de você. Presta atenção nisso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta.
E ele pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Eu não sei se você entende o que eu vou dizer, mas quando a minha visão é curada, é restaurada, ela passa por uma transformação através da palavra, um outro olho dentro de você é aberto. São os olhos do teu espírito. E o Espírito do Senhor e o reino de Deus, através dos olhos do teu espírito, vai fazer você enxergar coisas que você nunca enxergou. Quando Jesus teve um encontro com Saulo de Tarso no caminho de Damasco, certo? Eu não sei se vocês sabem. Que ele falou assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ficou cego. Pode estudar lá, em Atos. Ele ficou cego. Ele ficou na casa da rua direita, lá em Damasco. Deus fala em visões, ao olho aí, ó, ao terceiro olho aí. Deus fala com Ananias e diz para ele: vai até essa casa, procura por Saulo de Tarso e ore por ele. Quando ele chega lá, que ele ora por Saulo de Tarso, o olho dele sai aquela quantidade de, como se fosse escama. Gente, uma pessoa que só tem visão de pornografia, de prostituição, de masturbação, de malícia, de palavrão, tem sujeira. Presta atenção nisso. É forte o que eu estou falando, mas é verdade. Tem bicho, tem mau cheiro. Quando Deus e a sua palavra vêm e nos cura, que a gente permite, né? A gente tem que permitir, e nos limpa e nos purifica, a gente começa a enxergar como Deus. O que eu estou dizendo para mim, para você, filho, filha, com muito respeito, é que já passou da hora da gente enxergar como Deus. Mas isso é impossível, pastora. Não é. Enxergar como Deus é enxergar segundo a sua palavra. Paulo, numa visão, alguém disse: passe a Macedônia e vem nos ajudar. Quantos homens em visões? A Bíblia diz que em Joel, não é isso? Que os nossos jovens teriam visões. Mas Deus não pode, presta atenção, enquanto esse outro lado não for limpo, essa primeira visão aqui, ó, que está aqui, ó, relacionado aqui, ela com a nossa alma, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, se ela não for trabalhada, restaurada, tem muito profeta que não é profecia, é profetada. Vocês me entendem? Uma hora eu posso falar sobre isso, se vocês quiserem. Então, nós temos que permitamos que Deus nos cure, nos liberte, nos restaure, para que a visão espiritual se abra dentro de mim e dentro de você. Deus falou para mim: saia de perto disso. Ele foi enumerando para mim, foi enumerando. Eu arrumei a minha mudancinha, abençoei todo mundo, pedi perdão para quem precisasse, estou indo embora. Por quê, pastora? Porque eu quero me separar por um tempo para Deus. Eu quero permitir que Deus trabalhe comigo. Eu quero enxergar como Deus, gente. Quando eu falo isso, pelo amor de Deus, eu não sou melhor do que ninguém, estou muito longe disso. Mas eu estou dizendo que eu e você, que a gente pode melhorar ainda mais hoje. É que tem um caminho de luz para mim e para você.
Pastor, essa luz para os meus olhos é a luz da palavra, filho. A palavra, ela vem, ela te lava, ela te ilumina, ela te cura, ela te liberta, ela te transforma, ela te salva. A palavra é vida. A palavra é sangue. Rabaiuxô. A palavra é Deus, Senhor, e glória, a paz. A palavra é Jesus. Vocês já viram um judeu quando pega a palavra, a Torá? Ele lava as mãos. As mulheres entram ali, a primeira, elas lavam as mãos, passam 3 vezes. E elas tocam na Torá e beijam a Torá. A palavra é sagrada. Pastor, ele é um livro. Não, pode até ser, ela até pode ser um livro. Ela é um rolo. Ela é um mistério. Ela é revelação. Mas, queridos, aberta é a boca de Deus falando, ensinando, agindo. Vamos permitir, eu e você, que a palavra cure a nossa visão. Tiago falou assim, muitas vezes você quer tirar um cisco do olho do teu irmão quando você tem uma viga no seu. Que tenhamos olhos, não para julgar, não para condenar ninguém, não para destruir ninguém, não para denunciar ninguém, não para acabar com a vida de ninguém. Eu costumo dizer assim, irmão, se eu puder levantar a tua vida, eu levanto. Se eu não puder, Deus vai usar alguém melhor do que eu e eu estou indo embora. Pense nisso hoje. Alguém me perguntou certa vez em off, eu vou responder hoje. Tem a ver com a palavra. Pastora, quando alguma coisa me escandaliza demais da conta, tem esse demais da conta aí dentro de você, você precisa trabalhar. E eu também. Tá bom? É isso. Eu me lembro que certa vez eu conheci muitos líderes maravilhosos. Mas se eu chegasse perto, só falava de adultério. Se subisse no altar, só falava de adultério. Em reunião, só falava de adultério. Eu já não aguentava mais aquilo. E, gente, por que tudo isso? Alguém falou, porque ele é santo. Ele é, menina, ele é santo. Tá. E eu fui orar, irmãos. Não passou muito tempo. Adultério. Então, irmãos, toma muito cuidado com aquilo que me escandaliza, que te escandaliza muito na vida do nosso próximo. Pode estar dentro de mim, de você, esse escândalo. Por isso que nós precisamos da luz da palavra, para ungir os nossos olhos, para abrir a nossa visão. Um dia você vai descobrir que uma pessoa, quando ela anda em comunhão com Deus, ela não fica citando todo dia o mesmo pecado. Eu acho isso muito feio, muito triste. A pessoa, quando ela tem uma visão em Deus, ela não fica apontando o dedo para ninguém, que eu também não gosto disso. Porque nós temos, quando eu aponto um, ó, presta atenção, quando eu aponto um, eu tenho 4 aqui para mim, não é isso? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter a visão segundo Deus, nós temos que ter a visão segundo Jesus. A visão para extrair o melhor dos nossos. O melhor. E o pior, pastora? Se eu não posso ajudar, se ele não me permitiu entrada, eu só vou orar. E aquilo que eu ensino para vocês, eu aprendi a orar e sacrificar. Orar e ofertar. É assim que eu faço. Orar e ofertar por alguém. Orar e ofertar. É assim que eu faço. Se a pessoa não me permite entrada. E Deus vai fazendo o restante. Vocês estão me entendendo?
Deus vai fazendo o restante. Deus é lindo, é maravilhoso, né? Alguma pergunta aí sobre visão? Alguma dúvida? O apóstolo, o profeta é aquele que tem a visão aberta. O profeta, né? O profeta, ele tem visão aberta. Embora o apóstolo também tenha. Mas o profeta, ele tem uma visão totalmente aberta. Se ele permanecer mesmo na presença de Deus, ele passa a ter uma visão muito aberta. O profeta sofre. O profeta sofre muito. Porque Deus pega o profeta com visão aberta de madrugada, pega de manhã, pega à tarde, e não é fácil. Então, é por isso que a gente tem que ter uma visão segundo Deus. Às vezes as pessoas falam para mim, pastor, ora por mim que eu quero enxergar o sobrenatural. Não, faz isso não, não arruma confusão para você não. Primeiro, restaura esses olhinhos aqui, ó, Papai do Céu deu. Você pode ver o mar, é lindo demais, né? Você pode ver o mar, cachoeira, mata, pedreira, você pode ver o céu, a terra, você pode se ver, você pode me ver, você pode ver. Nossa Deus, é lindo demais isso. Primeiro restaura esse e deixa Deus fazer o restante. Em nome de Jesus. Alguma pergunta aí? Não? Queridos, a gente vai continuando falando um pouquinho de cada coisa, para que eu e você entendamos. Pastor, então o senhor quer dizer que eu tenho que tomar cuidado? Tome cuidado com o que você assiste, toma cuidado com televisão, com internet, com filmes, tome cuidado com o que você enxerga. Se você ouve, você enxerga. E se você enxerga, você já começa a julgar, eu e você. Isso é do ser humano, tá, gente? Então, eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Todos nós, né? Mais alguma pergunta aí? Não? Não? Ok. Deus falou com você? Má, Deus falou com eles, Má? Sim.